E nós vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes, telespectadores, internautas. Walter, ontem o Supremo Tribunal Federal encerrou a sessão que, na verdade, julga a possibilidade de venda das refinarias da Petrobras sem aprovação legislativa. Acabou não havendo votos e a sessão deve ser retomada aí na próxima quinta-feira. Como que você vê essa tentativa do governo que, na verdade, está inserida nessa lógica de Estado mínimo, defendida não só por Bolsonaro, mas em especial pelo ministro Paulo Guedes? Então, Glauco e os ouvintes, é importante a gente ver o seguinte: o Brasil, sob o governo Bolsonaro e o Guedes na economia, está destruindo o patrimônio público que não é deles, na verdade, né? O mandato que eles tiveram do povo foi para governar, né? E devolver ao povo aquilo que o povo espera de um governo, né? E não dilapidar o seu patrimônio, muito menos sem consultar o Congresso Nacional, que são os representantes do povo, né? Que é esse o objeto da ação das mesas do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo restitua o poder das casas legislativas para decidir se o governo tem autorização para vender parte do patrimônio ou não. O governo vendeu só, no caso da Petrobras, só em 2019 vendeu o equivalente a 14 bilhões de dólares em ativos, né? Uma boa parte disso a Petrobras Distribuidora. Esse ano está previsto 29 itens de venda, de privatização, né? Eles falam desinvestimento, nome bonitinho, né? Para dizer que é privatização, né? Tá entregando o patrimônio público. Mais $1 bilhão previsto por esse ano, 29 itens, tem entre refinarias, campos, plataformas, distribuidora, termoelétricas, gasodutos. Mas eu queria ressaltar a gravidade, sobretudo, da venda, por exemplo, da Petrobras Biocombustíveis e dos campos eólicos de Mangue Seco, lá no Rio Grande do Norte, que são as energias renováveis. Então, a Petrobras está destruindo a Petrobras e a capacidade dela de ser uma empresa competitiva a longo prazo. E isso também acaba indo na contramão do que fazem grandes companhias no exterior, né, Walter? Porque a Petrobras vai perdendo cada vez mais o controle da própria cadeia produtiva e também deixando de fazer parte de qualquer possibilidade de planejamento estratégico do Brasil. Exatamente, Glauco. Veja, além da perda da soberania nacional, né, perder a capacidade de refino, vender refinarias é uma loucura, né? Continuar produzindo petróleo bruto e vender refinarias é um absurdo, né? Isso dá uma perda na capacidade também de regulação do mercado, não só da produção, mas também da, da, do preço, né, para os consumidores finais, perde a capacidade de ser uma alavanca do crescimento, né? Como a Petrobras já foi responsável por 12% do PIB nacional no governo Lula e Dilma, né? Que tinha uma cadeia produtiva enorme, né? Ou seja, a própria, se você pensar toda a indústria petroquímica, a indústria naval e todas essas que vinham em função das compras da Petrobras, foram prejudicadas. Toda a geração de tecnologia, a empresa mais competitiva no mundo em perfuração em águas profundas, né? Então, inviabiliza a empresa, né, a longo prazo, né? Inclusive, perde a possibilidade, uma empresa diversificada, ela tem uma capacidade de administrar ciclos, porque se ela tem diferentes produtos, cada um tem crise numa determinada época, então a empresa se preserva para administrar melhor os ciclos. Agora, em comparação com os concorrentes, é uma tragédia, porque se você olhar todas as grandes empresas petrolíferas do mundo, a Exxon, a British Petroleum, a Total, a Equinor, a Shell, a Aramco, enfim, todas elas estão migrando uma parte dos seus investimentos para energias renováveis. Primeiro porque as energias renováveis já são mais baratas, por exemplo, do que o carvão, né? Então, a longo prazo, as empresas, bom, todos os países, né, com exceção dos Estados Unidos, que agora se retirou do Acordo de Paris, mas até 2050 tem o compromisso de redução de emissão de gases de efeito estufa e 60% das emissões vem da geração de energia.
Então, as empresas petrolíferas e mineração de carvão estão condenadas a uma perda de espaço na geração de energia, inclusive porque gradativamente a questão, inclusive, do petróleo tem uma questão objetiva que é a questão de preço. Então, na medida que ela é mais barata do que a energia renovável é mais barata do que os combustíveis fósseis, ela vai perder uma capacidade de investimento. Então, a própria General Electric, né, uma empresa enorme ela construía empresas termoelétricas, anunciou essa semana que está saindo desse negócio. Vai deixar de construir usinas termoelétricas e vai migrar para ativos em combustíveis renováveis, vai continuar fazendo manutenção, mas é um triste momento para a Petrobras nesses 67 anos, e essa ação, né, tanto da FUP, né, da Federação dos Petroleiros, como também das mesas do Congresso Nacional, é como se você quisesse interditar os seus pais, né? Por exemplo, seus pais estão desempregados e eles resolvem, né, vamos dar um exemplo aqui, como se eles estivessem desempregados e resolvesse para fazer algum bico, né? Vamos produzir marmita para vender. E aí, como o dinheiro continua curto, aí os pais começam a vender o fogão, as panelas, as facas, entendeu? Então é como se os filhos estivessem interditando os pais, né? Isso que a gente está implorando para o Supremo para interditar os nossos pais malucos que querem vender o patrimônio que é o nosso ganha-pão. E esse é um ponto importante, né, Walter? Porque, na verdade, a mídia fica divulgando, olha, a Petrobras, se conseguir vender as refinarias, ela vai conseguir arrecadar tanto de recursos, vai conseguir reduzir sua dívida, melhorar o perfil da sua dívida, mas o que ela deixa de falar é que, na verdade, quando a Petrobras vende esses ativos, ela está limitando, né, a sua geração de caixa futura. Ou seja, a Petrobras pode até ganhar o dinheiro porque vendeu o ativo agora, só que não vai conseguir gerar mais dinheiro no futuro. E a gente vê esse desmonte, né, Walter, e parece que querem, na verdade, que a Petrobras seja só uma indústria extrativa e mais nada. Exatamente, na contramão, como eu falei, né, na contramão das suas concorrentes, né, ela está se apequenando e o Brasil está perdendo uma ferramenta importantíssima, talvez a ferramenta que foi mais importante para o Brasil sair da crise de 2008, 2009, foi exatamente a Petrobras aumentar o seu programa de investimentos, foi o que fez com que o Brasil saísse da crise. Então, a capacidade de recuperação econômica do Brasil no momento de crise global e com a desvalorização cambial que o Brasil está atravessando, é terrível, né? Porque é a visão do curto prazo, é a visão da nuvem de gafanhoto, né? Acaba com a plantação agora, come, se esbalda, né? E depois levanta voo e vai comer outra plantação em outro lugar. Então, essa é a mentalidade do Guedes, né? É da nuvem de gafanhoto. E quando você fala disso, né, dessa visão a curto prazo, também mencionou o aspecto das energias renováveis, que na verdade são o futuro, né? São o futuro e talvez até um futuro mais imediato, conforme forem feitas as discussões em relação aí justamente às mudanças do clima e também porque o petróleo é um recurso finito. Agora, a Petrobras simplesmente alienar, né, ativos que dizem respeito à pesquisa, à geração da própria energia renovável é algo que estrategicamente não faz sentido nenhum, Walter. Então, Glauco, veja bem, vender a Petrobras biocombustíveis, né, que produz biodiesel e etanol, né, é uma violência contra a história, é destruir um programa. O programa do etanol no Brasil, ele tem 40 anos, ele data de 1980. O Brasil, ele é referência mundial, por exemplo, em emissões veiculares, né? Enquanto a Europa toda está buscando chegar nesse ano de 2020 numa meta de 99 gramas de CO2 por quilômetro rodado, né? O Brasil já tem 75 gramas de CO2 por quilômetro já desde 2010. Então, o Brasil, pelo fato de ter o etanol e o biodiesel misturado à gasolina e ao diesel, respectivamente, o Brasil já é um dos que menos emite poluição veicular. Então, é uma violência essa coisa de vender o mangue seco, os campos eólicos de mangue seco no Rio Grande do Norte, vender a Petrobras biocombustível.
além de ser um contrassenso de ponto de vista empresarial das suas concorrentes, é uma coisa que é uma tragédia ambiental para o Brasil e para o mundo. E também é importante ressaltar para o público, de uma forma geral, Walter, que essa venda de ativos, né, das refinarias, no caso, não vai gerar uma concorrência entre refinarias que vai fazer baixar o preço do combustível. Na verdade, inclusive, a política adotada pela Petrobras desde o governo Temer, atrelando os preços ao mercado internacional, a gente sabe que é nociva, mas nada vai, obviamente, nada garante, muito pelo contrário, que a venda de refinarias vai interferir em alguma coisa, ou seja, vai trazer algum benefício para as pessoas aqui, né? Para quem enche o tanque do seu carro, enfim, não vai baixar o preço na bomba, né? Ao contrário, né, porque todo mundo que consome gás, né, o famoso GLP aí, todo mundo sabe o quanto aumentou no último período, exatamente pela perda da capacidade, inclusive, de regular, né? E se você tem empresas privadas operando as refinarias, você perde a capacidade de regular o preço do combustível, do diesel, da gasolina, do etanol, enfim. É uma tragédia, né? É uma tragédia em todos os sentidos e quem vai pagar o preço, além dos cidadãos brasileiros perderem seu patrimônio, que pessoas que não têm a procuração para isso estão fazendo, vai perder a longo prazo pela impossibilidade de ter uma ferramenta que alavanque o crescimento e pela impossibilidade de ter uma regulação dos preços de coisas de primeira necessidade, que é o combustível, o gás de cozinha, por exemplo. Tá certo, Walter. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.